Pessoal, sejam bem-vindos, tá? À disciplina de projetos elétricos prediais. Antes da gente iniciar a aula, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá bom? E depois as diretrizes a gente continua com a nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela de vocês aqui. Pessoal, última aula. Eu tinha até divulgado aqui o curso, né, do IA, da IA. É, foi aula 3, tá? A gente parou nesse ponto aqui, eu deixei até a thumbnail. Aí hoje, né, provavelmente o de iluminação a gente vai finalizar ele aqui, tá? A parte de iluminação. Professor, mas tá, nós ainda temos duas atividades ainda, né? Mas calma que dá tempo, viu? Dá tempo ainda da gente fazer as análises aqui, porque a gente já fez análise do fórum. Essa da atividade um ela demora mesmo, tá, pessoal? É normal isso acontecer. Então vamos lá. A gente estava usando a planta arquitetônica um. Pegar aqui o rascunho. Isso. Então, para iluminação, nós já alocamos, né, 100 volt ampere para o, o ambiente banheiro. Vou deixar aberto aqui caso necessite para a gente frisar aqui as regras, aqui o de iluminação, tá? Beleza, professor. Então vamos para o próximo ambiente, que é a cozinha, né? Então, cozinha, geralmente nos projetos eles põem a abreviação COSE, né? Cozinha. Então, aí você vai, e isso é bom você fazer, porque que tem duas arquiteturas, para você ver como que eu faço aqui o algoritmo, né? Na arquitetura um e você replicar na arquitetura 2. Por isso que eu não cobro, né, na atividade, eu não cobro as duas, tá? Eu só cobro uma delas para vocês entregarem aí, mas é bom uma outra arquitetura para você treinar, tá? Então a área é de 4,55 metros quadrados, ou seja, ela é maior que 6 metros quadrados. Então o algoritmo ele pede
que para cada 4 metros quadrados, né, na verdade, o sexto, né, metro quadrado, ele guarde 100 volt-ampere. Aqui, ó, relembrando aqui, ó. Então, ó, se for maior, né, em cômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista o mínimo de 100, né, para os primeiros 6 e acrescida 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Então, é bom você utilizando aqui a calculadora aqui, porque aí já fica mais prático. Eu lembro que quando eu trabalhei, eu tive ainda a sorte, né, de ainda existir de já existirem os programas, igual eu comentei, que é o CAD Pro, o Proelétrica, né? E aí no começo, quando eu comecei a estagiar nesse escritório, eles não tinham o programa e a gente fazia tudo na mão mesmo. Pegava pequenos projetos, tá? Depois pegando projetos maiores aí, mais complexos, o dono lá, né, para ele não ficar de fora do mercado, né, conseguir atender a demanda, ele teve que comprar o programa se ele quisesse ser competitivo e entregar num tempo hábil. Então, eu tive a sorte, né, do mercado estar em transição e eu ainda consegui, né, pelo menos para esse cliente, eu consegui fazer os cálculos na mão. Então, eu pratiquei na faculdade e pratiquei também estagiando para esse cliente. Na verdade, eu pratiquei antes mesmo de pegar a disciplina que falava sobre projetos elétricos, tá? Então, como é que você faz aqui, ó, para ficar mais rápido? Você sempre, se é o primeiro 6 metros quadrados, então você vai fazer ó, 8,55 para o cálculo dar certinho, né? Menos 6 metros quadrados. Então, para o primeiro, né? É, aí aqui, ó, é bom até você fazer esse desenho, você vai gravando na sua mente aqui, ó, 8,55 menos 6 metros quadrados. Aí você já sabe que esse sexto metro quadrado você vai alocar 100 volt-ampere de carga, tá? Agora sobrou o quê? 2,55 metros quadrados. Só que eu não tenho 4 metros inteiro, né? Ele fala que para cada 4 metros inteiro, né? Aqui o segundo, né? Para cada 4 metros inteiro, ele vai alocar 60 volt-ampere. Só que ele não tem 4 metros inteiro. Então, separa o cálculo, né? Então, na cozinha, a carga prevista, né? É de 100 volt-ampere. Compreender aí? Se tiver com dúvida, é só perguntar. Aí a regra prática aqui, né, é você colocar a carga aqui primeiro, né? Você fazendo o desenho na mão, sem o auxílio do AutoCAD, né? Aí circuito um, pega a. Você já aproveita que na atividade ele já dimensionou, né, os pontos de força de iluminação, né? Aqui você vai compatibilizar os cálculos aqui. Geralmente o interruptor você coloca na abertura externa aqui, né? Agora é o comando B, né? Vamos usando as letras do alfabeto. Boa prática de projeto, ó, circuito um e o comando aqui você desenha e fecha aqui a circunferência, tá? Beleza, a gente já fechou a parte de iluminação, lembrando que é carga mínima, tá, pessoal? Agora vamos, eu acredito que é o mais complexo aqui, que é a sala, tá? Aí a sala vai ser um bom treinamento aqui pra gente. Então a sala, ela tem 27,5
55 metros quadrados, ou seja, é maior que 6 metros quadrados. Então, no algoritmo aqui, aí você começa. 27,55 metros quadrados menos os 6 metros quadrados, que a primeira alocação de carga é para 100 volt-ampere. Vai sobrar, aí agora você vai fazendo a conta, ó, 27,55, né? Menos 6 metros quadrados, sobrou 21,55 metros quadrados. Então a gente já sabe que a gente tem vários 4 metros quadrados inteiro, né? Então, menos 4 metros quadrados. Já sabe que para esse a gente vai arrancar mais, alocar, quer dizer, né? Mais 60 volt-ampere. Vou circulando aqui. Sobrou. Aí agora, ó, na calculadora mesmo, você não precisa digitar de novo, ó, você só coloca menos, que aí ele vai pegar esse valor aqui, né? Toda calculadora científica, até calculadora comum aí, né? Do famoso 1,99 aí, faz essa mesma operação. Aí menos 4 metros quadrados, que agora é 4 metros, né? Então sobrou 17,55 metros quadrados. Aí agora ainda tem 4 metros inteiro, né? Isso o algoritmo aí vai fazendo essas iterações, ou seja, essas repetições, até ele chegar, né, num valor abaixo, né, lá no caso do algoritmo aqui, dos 4 metros quadrados. E o programa, lembrando, né, que o programa do Autodesk Revit elétrico, do AutoCAD Illumine, do Proelétrica, faz a mesma coisa, tá? Ele repete essa mesma operação, ó, menos 4. Então a gente já sabe que para esse 4 metros inteiro alocado, mais 60 volt-ampere, vai sobrar, ó, menos 4 metros quadrados, né? 13,55 metros quadrados. E é bom você colocar a unidade de medida, porque às vezes você vai. Eu lembro que quando eu estava trabalhando, eu não colocava unidade de medida, mas era porque eu já estava habituado, tá? Mas no começo eu fazia que era para ir me acostumando. Que às vezes você faz o cálculo com números apenas, né? Uma coisa é você fazer o cálculo só com números, e outra coisa, você fazer um cálculo com um número que você está associando a uma unidade de medida. Vocês vão ver que na hora da tomada aqui, ele fica um pouco nebuloso aí, vocês vão entender. Na hora que eu explicar aqui. Então, menos, novamente, né? Menos 4, eu tenho ainda 4 metros quadrados inteiro, né? Então, 60 volt-ampere aqui. Aí, menos 4 novamente, 4 metros quadrados. Sobrou 9, vou escrever aqui, né? 9,55 metros quadrados. Agora, tem ainda 4 inteiro, né? Até não ter mais 4 metros quadrados inteiro. Então, aloca mais 60 volt-ampere. Professor, então quer dizer que eu só vou alocar 100, né? No caso da área ser maior que 6 metros quadrados, só para o primeiro 6 metros quadrados que você está retirando aqui, ó. Agora ele fala aqui, ó. A área deve ser prevista 100 para os primeiros 6 metros quadrados, que é a mesma regra daqui, né? E os que sobrar, né, você vai acrescentar, vai alocando, né, potência, né, carga para aquele circuito de 60 a cada 4 metros inteiro. Aí, novamente, ó, menos 4 deu 5,55. Então, ó, você vai pondo até o mais aqui, ó. Sobrou 5,55. Beleza, aí menos 4 metros quadrados, aloca mais 60 volt-ampere
Lembrando que o volt-ampere é o que para. Esses dias um aluno de outro, né, outra turma aí me perguntou, né? E aí eu lembrei ele que esse, né, é o algoritmo para essa alocação de carga, né? É do algoritmo que é você reservar uma potência para aquele circuito. Não necessariamente eu vou ter que ter uma luminária com todo esse valor aqui, né? Eu posso fazer a divisão até chegar a essa carga alocada. E lembrando que ela é mínima, tá? Aí menos 4. Agora, enfim, sobrou 1,55 metro quadrado, ou seja, não é mais, eu não tenho mais 4 metros inteiro. Então, eu vou fazer a soma, né? Ó, 6 vezes 6 vezes 5, 30, né? 30, então 60, né? Então dá 300. Fala 300, né? Mais o 100, né? Mais o 100 volt-ampere, né? Então, pode até fazer aqui. Professor, eu não confio, não, porque tem gente que eu mesmo no começo, quando eu não, né, eu não estava ainda consolidada a regra aqui, né? Hoje a gente não tem o costume de fazer essa conta de cabeça, não tem problema, né? Se você fazendo na mão, né, você tem que tomar esse cuidado. Aí quando é o algoritmo lá do programa, ele toma, né, ele faz essa contagem porque essa tarefa aqui, pessoal, é uma tarefa mesmo, é monótona, né? Ela vai tornando-se chata mesmo. E aí você não prestar atenção, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco, né? Aí vezes 5, 300. Sobrou aqui, ó, mais os 100 volt-ampere, né? Aí agora ficou óbvio, né? 400 volt-ampere. Então, para o circuito da sala de iluminação, eu vou alocar 400 volt-ampere de carga, tá? Beleza. Aí, professor, foi igual o senhor comentou na aula passada, né? Eu posso pegar esses 400, colocar várias luminárias aqui, posso dividir em dois, ou sei lá, em três ambientes aqui. Eu posso fazer o design que eu quiser. Didaticamente, eu vou colocar apenas um ponto de 400 volt-ampere aqui, né? A carga mínima para ficar mais fácil né, de você, né, que colega aqui que está assistindo a aula ao vivo aqui, né, e os que vão assistir ela gravada, para ficar fácil de assimilar e de entender o conteúdo, né? Nosso objetivo aqui, além de entender o conteúdo, pelo menos aqui, né, do professor aqui, né, é ser o mais didático possível, tá? Então, por isso que eu estou colocando toda a carga nesse único ponto de luz aqui, tá? Pode ser que você tenha aqui, sei lá, não tem aqueles pontos de luz que você coloca duas lâmpadas ou quatro lâmpadas aqui, ó, poderia ser quatro lâmpadas, né? De 100 volt-ampere ou duas de 200, tanto faz. Aí lembrando que essa aqui é a carga mínima. Se eu quiser, a gente já gastou o comando B, né? Então o próximo comando é o C. Vou colocar o interruptor aqui. Professor, não era melhor eu colocar um aqui, colocar um para cá também, né? Um para não ter que toda vez ir caminhar até no fundo dessa sala. Você pode fazer isso. Eu estou colocando apenas um, repito, para ser didático, tá? Deixa eu colocar o comando embaixo, né? E o número do circuito aqui, do disjuntor aqui. Beleza. Ó, já tá, esse projeto já tá tomando forma. Eu vou até apagar esses quadros que eu coloquei aqui, ó. Eu vou deixar no ponto aqui mais, né? Eu vou apagar logo, aí depois, quando a gente chegar nesse ponto aí, eu recoloco o quadro, tá? Beleza, professor. Agora vamos para o quarto um e quarto 2.
Como a gente já treinou aqui, ó, eu vou chamar de Q1, né? O quarto um aqui. A área dele é de 15,16 metros quadrados. Aí, de novo, a regra é maior que 6 metros quadrados, então vou pegar os primeiros 6 metros quadrados desses 15 aqui, né? E, e subtraindo primeiramente dos 6 metros quadrados, que a gente já sabe que é uma carga alocada de 100 volt-ampere, né? Aí menos, né, aí 15,16, né, vírgula 16 menos 6 dá 9,16. 9,16, beleza. Agora é 4, né? Vai retirando de cada 4 aqui, menos 4. Já aloca a carga de 60 volt-ampere, né? Deu 5,16. Beleza. Menos 4 metros quadrados, né? Menos 4 metros quadrados, já aloca a carga desses 4 metros quadrados, que é equivalente a 60 volt-ampere, vai sobrar 1,16 metros, né? Ah, beleza, professor. Então quer dizer que eu vou ter uma carga de 60, duas de 60 mais uma de 100 aí, né? 6 vezes 2, 12, né? 120 mais 100 vai dar 220 volt-ampere. E eu tenho certeza que quem elaborou essa tarefa aqui, né, quem fez o plano de curso e elaborou essa tarefa, eu tenho certeza que ele colocou esse valor de propósito aqui, porque tem muita gente que na hora que vê 220, ele já pensa em 220 volts, tá? Ainda mais que é volt-ampere, né, potência aparente, né? Então toma cuidado. Esse 220 você olha aqui, aí você já pensa que é, né? Se você não estiver prestando atenção, você já pensa que é os 220 volts da tensão padrão da tomada, né? Não tem nada a ver. Então já vamos alocar aqui a luminária aqui do quarto um, né? 220 volt ampere de potência. Circuito um, comando D, D de dado. Já alocou aqui, coloca o interruptor, né, na abertura contra aqui. Circuito é o 1, né, o disjuntor 1 e o comando é o D de dado. Beleza. Agora, vamos alocar, enfim, né, para o último, para vocês verem que realmente a carga vai dar 900 e alguma coisa, que é o que está lá, tá? Quarto 2, Q2, é 11,09. É importante a gente colocar certinho, né? Não é vírgula 9, é 0,9, né? Maior que 6 metros quadrados. Aí a gente já começa. Beleza. Então eu sei que desses 11,09 metros quadrados, eu já retiro 6 metros quadrados, já que é iluminação, né? E é maior que 6 metros quadrados aqui, então já retiro os 100 volt-ampere. Beleza. Vai sobrar, né? Aí vai fazendo. Dizendo, né? Eu sempre usava lá a calculadora do computador na hora que eu estava fazendo Às vezes eu usava até a calculadora uma que eu tinha lá para o laboratório, né? E aí, dependendo do laboratório, se passa 6 minutos, ela apaga e perde a memória, porque eu usava essa daqui. Só depois é que eu adquiri uma dessa, que eu usava uma Cássio semelhante a essa, né? Aí essa perde a memória, essa daqui não, ela tem uma bateria, aquelas baterias, parece bateria de relógio, né, de balança, e tem, esse modelo aqui tem 4 pilhas palito. A que eu tinha 3 pilhas palito
e aí, na hora que passava 6 minutos, ela apagava, mas continuava com essa memória aqui, né? Então, na época eu usava o do computador, que o do computador ele continuou com a mesma memória. Aí deu 5,09, né? 5,09 menos os 4 metros quadrados, deu 1,09. Lembrando que para esses 4 metros quadrados eu aloco 60 volt-ampere, ou seja, eu tenho duas cargas, uma de 100 mais uma de 60. A carga alocada total para o quarto 2 e o último, né? Último ambiente aqui, né? Dessa residência é o quarto 2 que deu 160, né? Volt ampere de carga. Agora, fazendo o cálculo total, a gente tem que pegar todas as cargas aqui, ou seja, vamos começar pela ordem aqui que a gente fez, né? Então, a carga total de iluminação aqui, ó, total de iluminação é o quê? É o banheiro, né? O WC, que deu 100, né? Tá aqui, ó. Só a gente olhar aqui no projeto, né? 100 volt-ampere, mais foi a cozinha depois, né? Cozinha é 100 também. Pessoal, você tá olhando, você não tá olhando no rascunho, tô olhando no projeto, tá? Ah, deixa eu desenhar aqui, né? Se deu 160, né? Volt-ampere, circuito um. Realmente iluminação, ainda mais uma residência, né? Ou apartamento desse aqui, ele é pequeno. Essa geralmente é um dos circuitos é o circuito do, né, para o quarto. Já que a gente já gastou o D, né? Agora falta a letra E, né? Então, interruptor, circuito um, né? O disjuntor um e o comando o E. Comando E, beleza. Então, cozinha, né? O outro ambiente que a gente calculou foi a sala, né? Sala. A sala foi uma carga alocada de 400 volt-ampere, tá? Depois a gente foi para o quarto um, né? O Q1. O quarto um tem uma carga de 220, né? Volt-ampere de potência. Mas o quarto 2, o Q2, né? Essa abreviação é coisa de matemático e de físico, né? O quarto 2, o Q2, né? Volt-ampere. Então, para esse circuito total aqui, né? Nós vamos ter esse somatório. Aí você pega e vai fazendo a soma aqui, ó. 100 mais da cozinha 100 aqui, ó. Não tem vergonha de fazer aqui não, viu? Se você não é bom com a cabeça aí, né? Ainda mais se você está fazendo na mão aqui para aprender, né? Vai utilizando, né? A época de você usar só a cabeça ali, né? Foi lá no prézinho. Você está num curso técnico. Você tem que usar todas as armas. Inclusive, foi essa conversa que o professor lá da engenharia, né? Ele pegou uma calculadora dessa daqui, pegou a da Cássio também, falou: olha. Quem puder, já compra essa calculadora aqui. Aí, nós não tem que fazer a prova tudo. Ele falou, rapaz, vai ter uns cálculos tão complicados, mas tão complicado, que eu vou te dar a fórmula e ainda eu vou, né? Se você for fazer na mão, é número em notação científica, e mesmo assim,
você ainda pode errar, tá? Que aí você vai ter que usar a variável, por exemplo, o π, você pode utilizar 3,14, mas às vezes, se eu utilizar o π que já está salvo nessa calculadora aqui, ele está com 13 casas decimais, então o erro vai diminuir bastante. Então não tenha vergonha, tem que usar as armas que você tem aí, né? 220 volts mais 160, que é o último ambiente aqui, que é o quarto 2 aqui. Tem que dar 900 e alguma coisa, deixa eu ver. 100, 100, 400, 220, 160. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Tem a folha da atividade aqui, ó. 200, 600. Ah, será que eu esqueci de alguma coisa aqui? Olha aqui. Ah, já sei. Eu coloquei 10 aqui, né? Nesse primeiro aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Eco. Ah, foi isso mesmo, ó. Coloquei 10. Tá vendo? Ó? Fazendo a calculadora aqui, eu vacilei, ó. É 100, né? Mais 100, mais 400, mais 220, mais 160. Agora sim, deu 980 aqui, ó. Porque eu digitei errado. Volt, ampere. Ah, professor. Então, ó, da atividade. Deixa eu tirar aqui a, a marcação do parágrafo. Ah, professor, então quer dizer que lá no quadro de distribuição, igual o senhor fez esse desenho na aula passada aí, então esse disjuntor aqui, inclusive é a atividade 2, viu? Para você dimensionar o quadro aqui. Então a carga, agora você entendeu por que que ele foi escrevendo bonitinho aqui, ó, 100 volt-ampere para cozinha e banheiro. Tá vendo aqui, ó, que casou direitinho com o algoritmo aqui, ó. Aí, ó, 100 volt-ampere, cozinha e banheiro, né? O WC, o Whisky Charlie. Duas de 220 ou 200 na sala, ou seja, duas de 200 na sala vai dar o quê? Né? O total de 400 na sala aqui. Colocou em dois ambientes. É igual eu falei, né? Você pode fazer. Eu optei, né, por, se fosse eu que tivesse elaborado essa tarefa, eu optaria por ser o mais didático possível com você, para você entender a ideia e o raciocínio, tá? Aí questão de projeto, questão de estética, aí é com o pessoal do luminotécnico, né? Outra história. Aqui a gente está preocupado que você entender, ó. Aí, ó, duas de 200 volt-ampere, né? Ou seja, ele dividiu os 400 do total em duas de 200 aqui. Beleza. Uma de 160 no quarto 2, confere. E uma de 220 volt-ampere de potência no quarto um, dando um total de 980. É isso mesmo. Agora, segundo a NBR 5410, que a gente viu lá na instalação elétrica predial, né, da UC de instalação, é, circuitos de iluminação têm que ser segregados de circuitos de tomada, independente se é de uso geral ou se é de uso específico. Aí, nesse caso, né, esse segregado, lá tá falando isso mesmo. Se você for ler mesmo, achar lá na NBR 5410, está falando isso. Segregado quer dizer que é separado, ou seja, o disjuntor de iluminação, né, lá da atividade 2 ele pede para você dimensionar o disjuntor e fazer o esquema lá do projeto, tá bom? Vocês vão ver que
A atividade 2 e a atividade 3 é 3 palitos. É rapidão. Depois dessa daqui, que ela é mais demorada, tá? Aqui, ó, eu esqueci de um detalhe. Sempre quando eu faço essa folha de rascunho, eu deixo aqui, ó, a marcação do parágrafo e eu coloco, né? Eu coloco o parágrafo aqui, ó. Vocês vão entender o porquê, ó. O parágrafo aqui, ó, isso aqui foi que eu escrevi, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que a, eu teria que ter colocado espaço para eu desenhar depois aqui, né? Escrever aqui com a mesa digitalizadora a iluminação e depois a tomada. Mas enfim, eu não lembrei de fazer isso, né? Agora você já sabe. Para eu não fazer outro documento desse, né? Para não ficar abrindo dois documentos diferentes. Então, esse daqui que a gente fez primeiro foi iluminação. Agora vamos dimensionar o de tomada. O de tomada, eu vou tomar a liberdade de pegar duas páginas aqui, porque eu vou tentar fazer uma página. Eu acredito que de tomada, uma página talvez seja o suficiente, beleza? Agora estamos dimensionando tomadas de uso geral. A na NBR 5410, né, fala que depois que você alocou as cargas de iluminação, e esse circuito geralmente, né, ele tem que ser só para iluminação, por isso que eu desenhei, né, a Santíssima Trindade, lembra que eu até brinquei na aula passada, Santíssima Trindade do projeto predial, né, que é a iluminação, de divisão, né, iluminação, né, tomada de uso geral, tomada de uso específico, né, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, né, o, as três entidades que seria a mesma só, que é o projeto elétrico aqui. Então, a tomada de uso geral, eu poderia, né, se fosse muito circuito de iluminação, eu poderia separar, né, para você não ter muita carga alocada, o ideal, assim, eu não digo ideal, mas o recomendável é que na hora que chegar uns 1.000 e, sei lá, 1.200 mais ou menos, por aí, mais ou menos. Eu sei que na NBR de 5410 tem uma hora que fala sobre isso. Quando você chegar uns 1.200 aí, até 1.500, é bom você já dividir esse circuito, ou seja, você teria dois circuitos de iluminação. O circuito um que tem, sei lá, 1.200, por exemplo, estou chutando aqui, 1.200 volt-ampere de carga alocada, e o circuito 2 que tem mais, sei lá, 900, chutando aqui. Tá? Então, quanto mais iluminação eu tiver e quando ela chegar num certo nível de potência, é melhor eu fazer essa divisão, ou seja, tendo um, dois, no mínimo um, né? Dois, três ou mais circuitos de iluminação. Numa residência como essa, né? O, o padrão é você só ter um apenas, tá? Desde que eles sejam, né, separados do circuito de tomada. E lembrando, lembra lá do fórum de discussão? Lá no fórum de discussão, a gente viu lá numa tabela, né? Acho que era tabela 40 alguma coisa, que a bitola mínima para iluminação é 1,5, né? 1,5 milímetro quadrado. Começa a partir de 1,5, né? Por isso que eu falei da potência aí, né? Daria para a gente, por exemplo, 1,5 ele suporta, o mais barato aí, o de 1,5 ele suporta na casa. Se for um fio comum aí, né, um de 1,5 milímetro quadrado, para o monofásico, ele suporta aproximadamente 17 amperes. 17 amperes
se você considerar, né? Lembra aqui, ó, potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Então, para você descobrir qual que é a potência que ele chegaria a essa corrente aqui de 17 e eu teria que aumentar a bitola, né? Porque é a partir de 1,5, né, circuito de iluminação, mas eu posso usar 2,5 e bitolas maiores, né? Só para vocês entenderem qual que é a lógica do método científico. Aí eu poderia, né, já que a tensão é monofásica e para equatorial distribuição é 220 volts, né? Então você pega o 220 volts vezes os 17, que é a capacidade de corrente do cabo de 1,5 aqui. Aí você chegaria numa potência, fazendo esse cálculo aqui, ó, só para vocês entenderem como é que é a gênese do pensamento científico. 220 vezes 17 amperes, que é a capacidade máxima, dá na casa aproximadamente 3.740 watts de potência, tá? Então, teoricamente, é óbvio que 17 eu não iria utilizar ele no talo aí, né? Por exemplo, se eu fosse utilizar 3.740 watts de potência para iluminação, né? O normal é que eu utilizaria um cabo de 2,5. Mas pegando essa base aí, ó, se a gente usar esse mesmo aqui, ó, e vamos pegar, já que a capacidade dele é 17, então vamos fixar vamos dar 2 amperes de lambuja aí, né? Então vamos fixar em 15. Já em 15, ó, se eu considerar em 15 amperes, que é menos que a capacidade máxima aqui, ó, já dá 3.300 watts. E eu lembro que a recomendação aqui, a recomendação né, é, da NBR 5410 poderia ser, né, um circuito único aqui, né, utilizando a configuração de 1,5, seria uma potência de 3.000, para arredondar, né, 3.000 watts, 3.000 watts de potência. Ele poderia colocar esse teto aí. Mas aí por que que ele coloca mais ou menos 1.000, né, 1.200, 1.500? Porque aí você vai manter, né? Você tem a certeza que você vai manter a bitola da iluminação de 1,5, porque a ideia é iluminação, né? Ter a bitola de 1,5 e potência, né? De uso geral a partir de 2 circuitos, né, com potências maiores, né, de uso específico, né, de 2,5 para frente, né, 4 milímetros quadrados, 6 milímetros quadrados e por aí vai, né, dependendo da potência desse equipamento. Mas está vendo, na hora que o cidadão vai escrevendo, vai fazendo a norma, né, no caso a original lá, né, a em inglês, a NBR 5410, né, o exercício do método científico é esse, é você fazer experimentação, é você pensar em valores, né? Porque aí ele pensou, não, eu vou colocar, vou especificar o de 1,5 só para iluminação, e ele vai fazendo esses cálculos para basear o raciocínio dele, para ficar uma coisa lógica, né? Beleza? Só eu queria fazer essa observação aqui, só para você entender aí. Vamos lá, tomada de uso. Vamos ver se dá tempo da gente fazer um bocado aqui de tomada de uso geral. Vamos começar pelo banheiro aqui, né? Que a área é menorzinha, né? Vamos revisar a regra aqui, ó. Agora para tomadas. Tomadas é um pouco mais complexo, por quê? Porque ele vai dividir em salas e dormitórios
Sala e dormitório é uma regra. Banheiros e similares, né? Banheiro, cozinha. Se bem que cozinha não é similar a banheiro, não. Mas ele está falando similar é no sentido de ser uma área molhada, tá? Uma cozinha, você vai lava louça, né? Por exemplo, é banheiro, né? Você toma banho e tal, e lava ali o banheiro, utiliza impermeabilizante, utiliza azulejo, na cozinha geralmente também, né? Então é mais ou menos essa ideia. Ele fala que para salas e dormitórios, a área menor ou igual a 6 metros quadrados, mesma coisa de iluminação. Você vai pôr um ponto de tomada de carga mínima, né? Um ponto de força, né? De singelo, né? De carga mínima, 100 volt-ampere, né? Singelo quer dizer único. Beleza. Agora, se a área for maior que 6 metros quadrados, vai ser um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Ei, professor, o trem começou a complicar. Por isso que eu falei que você tem que ter as informações, né? Lembra que eu falei que esse exercício foi projetado para quem tem uma aula presencial, né? Mas dá para você no presencial, no caso, você vai ter que ter um escalímetro. Por isso que eu modifiquei e coloquei a facilidade de ter as cotas para você não ter que usar escalímetro, não ter que comprar, né? Já olhando nos dados que tem no projeto, você já fazer os cálculos e tirar as conclusões, tá? Para cada 5 metros, fração, beleza, isso. Acho que eu estou entendendo. Ou dependência for superior a 6, né? Devendo esses pontos ser passados uniformemente, quanto possível, no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. É mais ou menos o seguinte: se a área for maior que 6 metros quadrados, você vai calcular a área, ou área não, a área já está calculada, né? O perímetro, aí o perímetro vai dar um valor lá, sei lá, 14 metros, que o perímetro não é a área, né? É a soma dos lados. Você vai somar os lados do ambiente, aí vai dar 14. Estou chutando aqui, viu? Aí deu 14. Aí 14 dividido por 5, que é a regra aqui. Aí, por exemplo, ó, 14, chutando, ó, 14 dividido por 5. Deu 2,8. Aí eu coloquei, eu ia colocar 15 para dar um valor exato, mas eu coloquei de propósito para você começar a entender. Ah, beleza. Se a área é maior que 6 metros quadrados, eu vou calcular o perímetro, que é a soma dos lados. Somei os quatro lados aqui, deu 14 metros lineares. Vou dividir por 5. Por que que ele falou devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível? Aí vocês vão entender o porquê que ele usa o perímetro. Dividiu por 5 deu 2,8. Aí quando dá um número fracionário aí, né? Um número não inteiro, né? Ou seja, fracionário aqui, eu vou pegar esse número aqui. Qual que é o número maior, mais próximo de 2,8? Melhor dizendo, não é o número maior, não. É o número inteiro, ou seja, um, 2, 3, 4, 5, tá? O número inteiro maior, mais próximo de 2,8. Ah, é o 3, professor. Qual que é o menor, menor inteiro, viu? Lembra que não é racional, não. O número, ou real, né? O número inteiro menor, mais próximo de 2,8. Ah, menor que 2,8 inteiro é o 1, né, professor? Agora, maior inteiro, né? O primeiro maior inteiro depois de 2,8 é o 3, tá? Então, você vai pegar o maior mais próximo, né? Que é, no caso, é o 3. Aí esse número, ele vai te dar exatamente a quantidade de pontos de força. Aí por que que ele fala de 5 em 5 metros? Você concorda que se tivesse dado 15 metros lineares dividido por 5 vai dar 3, né? Vai dar exato. Então eu teria 3 pontos de tomada, cada um valendo 100 volt-ampere. Então você iria comer, vamos supor que fosse a cozinha, estou chutando aqui. Vamos fosse a cozinha, você colocaria a tomada aqui, né? Você contaria 5 metros,
colocaria o segundo, mais 5 daria o terceiro, né? Então daria o quê? Em cima aqui, praticamente em cima do outro. Aí mais 5 metros, você coloca, sei lá, uma tomada aqui. É óbvio que eu não vou querer uma tomada na cozinha, uma aqui, outra aqui. Mas eu tô só te explicando o raciocínio. O que importa é que eu vou ter 3 pontos de tomada de uso geral e cada um deles vai ter uma carga alocada de 100 volt-ampere, tá? E aí é óbvio que na cozinha a maioria dos pontos de força vão estar, né? Um geralmente fica aqui onde ficaria, sei lá, a geladeira, a pia ficaria aqui, né? Ficaria perto do forno e tal. Mas para efeito de projeto, para você dimensionar a quantidade de pontos, né? Você usa esse raciocínio aqui. Isso seria para salas e dormitório, tá? Agora para banheiro, cozinhas, né, e outras áreas molhadas, se ela for menor que 6 metros quadrados, você vai utilizar um ponto apenas de 600 volt-ampere. Ei, professor, já começou a complicar. Você tá vendo? Ah, então em vez de ser 100, é 600 para banheiros, cozinhas, copa cozinha, área de serviço, tudo que é área análoga, né, que é a área molhada aqui, né? Banheiro e outras áreas, menor ou igual, né? 600 volt-ampere. Maior, aí é o mesmo raciocínio, só que em vez de você dividir por 5, você vai dividir por 3,5. Aí é aquela mesma história, dividiu por 3,5, né? Vamos supor, os mesmos 14 dividido por 3,5, já que eu estou falando de banheiros, cozinhas, né? Deu 4. Ah, deu azar aqui de dar o número inteiro, né? Mas vocês entenderam o raciocínio. Vamos supor, deixa eu pegar aqui então, vamos pegar os 5 aqui, né? Olha, ó, deu um número irracional aqui, ótimo, né? Então vamos supor que fosse 15, né? Por exemplo, lá uma cozinha, né? Deu 4,2, né? Um número puramente aqui, né? Ele também é real, né? Mas ele é racional aqui, né? Aí, lembra, o professor só falou que é o inteiro, né? Número inteiro maior, mais próximo de 4. Quer dizer que é o 5, né? Então quer dizer que eu vou ter 5 pontos de tomada. Isso mesmo. Agora, você tem que prestar atenção muito bem, ó, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada. Sempre você vai partir desse daqui, ó, quando o critério é a área menor ou igual a 6 metros quadrados. Então, por isso que ele partiu, ó, de 600, né? Só que aqui ele fixou aqui, ó, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos. Já que eu tenho 5 pontos, então desses 5, 3 vão ser de 600, ou seja, 6 vezes 3, 18, já vai dar 1.800 volt-ampere de potência. Os excedentes, ou seja, o quarto e o quinto ponto, né, os que sobrarem, você vai acrescentar 100 volt-ampere. Ó, professor, é melhor eu fazer uma continha dessa aí, né, professor? É bom. Já vamos, né? Vamos começar aqui, ó. Banheiro, o Whisky Charlie aqui, né? O WC. Ele é 4,42 metros quadrados. Pela regra ele é menor, né, professor? É menor. A regra lá fala, né? A regra é clara, né? Arnaldo César Coelho, né? Se ele é menor ou igual a 6 metros quadrados. Então, professor, eu sei que é um ponto singelo, né? De 600 volt-ampere. Então, a gente já sabe que é a carga alocada para o banheiro. E aí,
Geralmente, pessoal, vou até mudar a cor da pena aqui, o vermelho agora. É tomada, pessoal. Quando é banheiro, geralmente o pessoal coloca um bem aqui, ó, já que é só um, bem aqui junto com o interruptor. Lembrando, já que ele é o circuito 2, né? É bom você nomear aqui, ó, você identificar, na verdade, né, que ele é o circuito 2, ó, coloca o 2 de circuito 2 e a carga que é 600 aqui, ó, 600 volt ampere, beleza? Entendi, professor. E a cozinha? Vamos fechar com chave de ouro aqui, ó. Cozinha, né? Ela tem uma área de 800. Lembrando que é o algoritmo da cozinha aqui, viu? Não é o da sala e similares aí, não. Então a cozinha tem 8,55 metros quadrados. Já pensou o tanto que era canseira, né? A maior, a gente sabe que a área é maior que 6 metros quadrados, tá? Agora, como a área é maior que 6 metros quadrados, o que que eu tenho que fazer antes de, né, deliberar a quantidade de números de tomadas de uso geral e a potência? Professor, o senhor falou que tem que fazer o cálculo do perímetro, né, que é a soma dos lados aí, ó. O perímetro, ele tem o quê, ó? Dois lados aqui iguais aqui, né? Geralmente é um quadrilátero, né? Ó, eu estou sendo bem preciosista aqui, relacionado à geometria euclidiana aí. Então, duas vezes 2,90 m, né? 2,90 mais duas vezes, né? Que eu tenho duas paredes aqui, ó, de 2,95. Duas vezes 2,95. Já estava escrevendo errado aqui, ó. 2,95 metros. Se fazendo esse cálculo do perímetro aqui, então vamos lá, ó. Duas vezes 2,90, né? Tudo isso mais duas vezes 2,95. Igual a 11 metros, né? Já que é cálculo linear, né? Perímetro, 11,7 metros, ou seja, 11 metros e 70 centímetros aqui, beleza. O algoritmo lá da cozinha manda a gente dividir. Eu lembro, professor, não precisa falar, não. É 3,5, né? Eu tenho que dividir por 3,5. Isso mesmo. Se for sala e quarto, é o quê? Dividir por 5. Eu vou dividir por 3,5. Aí, dividindo por 3,5, que é a regra, né? Da cozinha e similares, vai dar um número irracional, ó, 3,34 aproximadamente aqui, né? E aí o inteiro, né? Vou até desenhar aqui. Qual que é o número inteiro, ó, dos conjuntos dos números inteiros maior, né? Qual que é o inteiro maior que 3, o primeiro maior do que 3,34? Porque se eu falar qual que é o maior, são infinitos, né? Então o primeiro maior aqui é o 4. Captei a vossa mensagem, ô enigmático guru. Agora eu sei, professor, agora facinho demais. Agora são 4 pontos, né? 4 pontos de quê? Já que é cozinha, né? Lembra que eu tenho que reservar desses 4 pontos, três.
tem que ser de 600 amperes, tá? Ou 600 volt-ampere. Maria, 600 amperes é uma corrente bruta aqui. Então, ó, lembra que ele é nessa hora que a gente erra. Então, são 4 pontos, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4, né? Desses 4, 3 tem que ter 600 volt-ampere. Então, ponto 1, 600 volt-ampere, ponto 2 mais 600, ponto 3 mais, pondo mais aqui, né? 600 volt-ampere. E lembra que ele fala o excedente, né? O que sobrar, que é o quarto ponto, eu coloco 100 volt-ampere de lambuja. Beleza, então 6 vezes 3, 18, né? 1.800 volt-ampere mais 100. Vai dar o quê? 1.900 volt-ampere de carga, de potência para a cozinha aqui, tá? E dica, né? Já que é tomada de uso geral, eu recomendo você colocar esses 4 pontos aqui, ó. Que eu vou fazer igual ele aqui, ó. Espaçados quanto o necessário. Pode ser ponto no rodapé, pode ser ponto baixo, tá? Eu vou colocar 4 aqui aleatório, viu? Tudo pela didática, tá, pessoal? Vou colocar tudo tomada baixa, tá? Mas você pode colocar tomada média. Lembra que tomada em altura a 1,20 m, ela é achurada a metade aqui do triângulo. Quando ela é alta de chuveiro, ela é achurada, ou seja, ela é pintada toda o símbolo da tomada, tá? Então são 4. Já sabemos que desses 4, 3 tem 600 volt-ampere. 600 volt-ampere, ok, ó. E o excedente tem 100 volt-ampere. E aqui eu já vou aproveitar, já vou dizer que essas tomadas pertencem ao circuito 2. Então, ó, já vamos dizer que essas tomadas fazem parte do circuito 2. São as tomadas de uso geral do circuito 2, beleza? Então, repliquem esse cálculo para sala, né, para quartos, 1, quarto 2, beleza? Então, eu fiz o máximo para a gente acelerar aqui, porque aí, ó, nós vamos ter agora só a aula, né, do próximo ano aí, né? Ou seja, essa é a última aula desse ano para essa disciplina. E aí, nessa próxima aula, a gente finaliza a análise da atividade 1. Vai dar tempo da atividade 1, porque aí, nessa mesma aula, eu já começo analisando a atividade 2 e, né, e já na segunda aula aqui, que já vai dar, já dá no outro mês, né, a gente analisa a atividade 3, beleza? E ainda vai sobrar uma aula de lambuja para tirar a dúvida, para a gente tirar a dúvida aí. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Deixa eu salvar aqui, ó. Se você for fazer, você for escrevendo do jeito que eu estou fazendo aqui na mesa digitalizadora, lembra de quando você desenhar, né? Você vai desenhando aqui, ó. Você vai aperta aqui, ó, no save aqui, ó, salvar, porque senão se você fechar você perde todo o progresso que você fez aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tenham um feliz final de ano aí, feliz ano novo aí, boas festas, tá, pessoal? E aí a gente vai voltar com força total aí no próximo ano, pra gente dar continuidade à nossa disciplina de projetos elétricos prediais, tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.
Até mais, Giovanni, Felipe, Rony. Ó, até a IA entrou de férias. Ó, a IA saiu antes de gente terminar a aula aqui, né? Até mais, galera.